meus amores, cheguei! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um programa Sintoniza, seu programa espiritual, matinal, semanal, que começa agora. Para quem está chegando aqui, nesse momento e ainda não me conhece, eu sou Ivana. Eu sou terapeuta holística, também sou oraculista e eu trabalho com uma grande técnica de limpeza energética espiritual chamada apometria. E ela atua tanto no campo energético e espiritual como também emocional e mental. E hoje eu começo esse programa com um tema muito forte, mas muito forte mesmo. Um tema que talvez toque em lugares que você não costuma falar em voz alta. Porque hoje nós vamos falar sobre família. É, meu amor, mas não é só sobre aquela família romantizada, perfeita, bonita na foto do programa de margarina, aquela família que todo mundo diz que tem que aceitar, porque família é família. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que muitas pessoas vivem dentro de casa, mas têm medo de admitir. A inveja dentro da família, a disputa entre irmãos, a sogra que interfere no casamento e o sogro que tenta controlar tudo. Também tem aquele parente que sorri na tua frente, mas se incomoda com a sua prosperidade. Tem o filho que é usado como instrumento de culpa. Tem também aquela mãe que não aceita a liberdade da filha e do filho, e o pai que não respeita os limites. Tem aquela irmã ou aquele irmão que se torna rival, né? E aquele irmão e aquela irmã também que só se aproxima quando tá com algum interesse. A família que deveria ser abrigo, mas às vezes se transforma no primeiro lugar onde a alma aprende o que é rejeição, comparação, manipulação e, infelizmente, também a dor. E eu sei que esse é um assunto muito delicado. Eu sei que muita gente vai ouvir isso e vai sentir uma pontada no peito, porque falar de família mexe com culpa, mexe com as memórias, mexe também com um tema muito forte, que é a lealdade, mexe com o medo de julgamento, mexe com aquela voz interna que fica dizendo: mas é a minha mãe, mas é o meu pai, é a minha família, a minha irmã, sabe? A minha sogra, poxa, o meu sogro, é sangue do meu sangue. Só que hoje eu quero te fazer uma pergunta muito séria antes de a gente começar. Reflete e comenta aqui pra mim. Quantas vezes você já se machucou tentando manter perto alguém que no fundo só torcia verdadeiramente pela sua derrota e não torcia para a tua paz? Quantas vezes você tentou justificar atitudes ruins de alguém da sua família só porque esse alguém era familiar? Ou quantas vezes você ficou em silêncio para não parecer ingrato, ingrata, difícil, fria? Quantas vezes você sentiu que depois de uma visita, uma conversa, ou uma ligação, até um encontro familiar, o seu campo ficou pesado e as coisas começaram a desandar? Você ficou cansado, cansada, irritado, irritada, confuso, confusa, triste, com medo e começou a perceber uma energia pesada, como se alguma coisa tivesse sido sugada de você. E é aqui que o Sintoniza começa hoje. Porque nem toda energia pesada vem de um inimigo declarado, nem sempre. Às vezes, vem de alguém que senta na nossa mesa. Às vezes, ela vem de alguém que sabe de detalhes importantes da nossa vida. Às vezes, ela vem de alguém que conhece as nossas feridas, os nossos maiores sonhos, a intimidade da nossa casa, do nosso casamento, conhece bem os nossos filhos e também os nossos pontos de vulnerabilidade. E quando a gente fala isso, não é para alimentar ódio contra a família, não. Não é para sair brigando com todo mundo da família também, não.
Não é para colocar todos os parentes naquele lugar de vilão, também não. Mas é para trazer consciência. Porque a espiritualidade sem consciência, ela vai virando o quê? Uma ingenuidade. E amor sem limites acaba se tornando uma prisão. E hoje nós vamos olhar para essas relações familiares que adoecem, para aquilo que fica escondido por trás das frases bonitas, da foto bonita na rede social, tipo família de margarina, e também para aquelas disputas silenciosas, para as invejas disfarçadas de preocupação, para os controles disfarçados de cuidado e também para aquelas cobranças disfarçadas de amor. Vamos também ter um olhar importante para as interferências que estão disfarçadas de conselhos e para aquelas situações em que pessoas não sabem mais, né? A gente não sabe mais se a gente está permitindo muita coisa, passando por cima dos nossos sentimentos, para também ser espiritualizado ou espiritualizada. E para abrir esse tema, eu trouxe um relato do nosso quadro do Evana Me Orienta. Uma seguidora aqui do canal me escreveu contando uma situação muito dolorosa envolvendo a casa onde ela mora e a própria irmã. Ela conta que em 2021 ela foi morar nessa casa com o conhecimento e o consentimento da família. Mas ao longo dos anos, ela construiu a vida dela ali e aquele espaço deixou de ser apenas um imóvel e passou a ser o lar dela. Só que entre 2023 e 2024, a própria irmã entrou com uma ação judicial contra ela, alegando que ela estaria ocupando o imóvel sem autorização e solicitando o pagamento de aluguel. E aqui já existe uma dor muito grande, né? Porque uma coisa é você ter uma questão material com uma pessoa distante. Outra coisa é você sentir que você está sendo acusada, pressionada, desamparada por alguém da sua própria família. Mas esse relato ele foi muito além, tá? Porque antes dessa questão judicial, essa irmã já teria perguntado se ela teria interesse de comprar a parte dela no imóvel. Ela aceitou e, segundo ela me contou, ela pagou cerca de 50% do que havia combinado já com a irmã. Olha a profundidade disso. A gente não está falando apenas de uma casa, a gente está falando de uma relação de confiança, de um acordo familiar, de uma palavra dada, de dinheiro também investido, né? E também tem um campo muito profundo, né? Que é o do pertencimento. De uma pessoa que acreditou em um combinado e de repente se viu dentro de uma guerra familiar. E talvez você que esteja me assistindo agora não esteja vivendo exatamente uma situação relacionada a algo imóvel, mas talvez você já tenha vivido algo parecido com essa seguidora. Uma herança ali que está dividindo irmãos, uma casa de família que virou motivo de guerra. Sim, acontece muito. Um parente que pode ter te prometido uma coisa e depois mudou a versão, disse que não falou, que não prometeu, que você inventou. Uma sogra que entrou no meio do seu casamento e bagunçou tudo. Um sogro que queria mandar nas decisões da tua casa. Até uma cunhada que começou a plantar discórdia na tua vida. Ou uma mãe que usa a culpa para controlar. Um pai também que não está aceitando limites. Um filho adulto que manipula emocionalmente. Um familiar que se incomoda quando você conquista, quando você cresce, quando você consegue. Também tem aquele parente, né? Que não suporta estar te vendo prosperar e caminhos abertos. Porque a verdade é que muitas dores familiares não começam do nada. Elas já estavam ali. Só estavam escondidas, sabe? Às vezes, o que acontece, por exemplo, como uma situação financeira, apenas revela a casa, revela a herança, o casamento, às vezes o nascimento de um filho,
Às vezes, quando você consegue ter uma prosperidade, uma mudança, revela. As máscaras vão caindo e os limites vão cada vez mais revelando. E tem gente que convive bem com você enquanto você está pequeno, pequena, enquanto você está pedindo alguma ajuda, precisando daquela pessoa, seja financeiramente, emocionalmente, enquanto você está ali obedecendo também tudo que aquela pessoa bota de regras. Ou então, enquanto você não ameaça o lugar emocional que aquela pessoa ocupa na família. Mas quando você cresce, quando você se posiciona, quando você melhora de vida, quando você cria sua própria casa, quando você constrói sua própria família, alguma coisa começa a incomodar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sabe o que existe por trás das relações familiares? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre quando a família deixa de ser apoio e ela vira ali o campo de disputa. Quando também a inveja não vem de fora, ela vem de dentro, de onde você menos espera. Sobre quando a espiritualidade pede amor, mas também pede que você coloque limites. Porque honrar a família não significa permitir que destruam a sua paz. Honrar pai, mãe, irmãos, sogros, filhos e ancestrais não significa se abandonar e aceitar tudo. E talvez essa seja uma das maiores libertações espirituais de uma pessoa adulta. Entender que você pode amar alguém e ainda assim se proteger dessa pessoa. Que você pode desejar o bem para alguém e ainda assim manter distância. Que você pode perdoar no teu coração e ainda assim não entregar a sua vida nas mãos de quem já mostrou que não sabe cuidar dela. Então hoje o Evana me orienta. Aqui agora nós vamos olhar para esse relato. Não apenas como uma questão de casa. Nós vamos olhar como um espelho. Um espelho para tantas pessoas que nesse momento também sofrem dentro da própria família e acham que não podem falar, não podem se posicionar. Um espelho de quem sente culpa porque está colocando limites ou precisa colocar. Um espelho para quem percebe que existe algo oculto por trás de certas atitudes, mas não consegue nomear e nem comprovar. Um espelho para quem já se perguntou: será que eu estou exagerando? Será que eu sou ruim por eu estar querendo me afastar? Ou será que é espiritual e eu preciso continuar aceitando isso? Será que essa pessoa realmente quer meu bem? E é aqui, meu amor, que as cartas entram. Não para alimentar brigas, disputas, discórdias, mas para também trazer clareza, tirando o julgamento, mas mostrando a energia por trás da situação, para revelar o aprendizado espiritual dessa situação, para orientar também qual postura essa seguidora precisa assumir agora, e também para trazer uma mensagem coletiva para todo mundo que está vivendo essas dores familiares. Conflitos com sogra, sogro, irmão, filhos, pais, as mães, os cunhados, herança, casa, dinheiro, controle, ganância, inveja, olho gordo e também manipulação emocional. Porque muitas vezes a cura começa quando a gente para de romantizar aquilo que nos está ferindo, que está ferindo a gente. Então fica aqui comigo até o final, respira, abre o teu coração para esse sintoniza, que enquanto eu vou embaralhando as cartas, você já coloca aqui nos comentários. Eu escolho enxergar a verdade sem perder a minha paz. Porque hoje o Sintoniza vai tocar em um ponto muito profundo. Família sagrada, sim, tá? Não podemos negar. É a fonte que nos trouxe a vida. Mas a sua alma também é. E nenhuma relação, nem mesmo um membro familiar tem autorização espiritual para destruir quem você veio ser e aquilo de maravilhoso que você veio viver. Então bora para a leitura de cartas? Bora!
Então bora lá, meus amores, bora abrir aqui o baralho cigano, o tarô cigano, para essa maravilhosa aqui. Sintonizando na energia dela, pedindo autorização aos mentores para trazer clareza e orientação para essa situação, para que ela possa entender como ela resolve essa questão, como ela resolve essa situação. Vamos trazer clareza, aconselhamento. Bora lá. Enquanto isso, meu amor, vai dando um like, um hype nesse vídeo. Me conta a tua história. Se quiser participar desse quadro do Evana Me Orienta, envia lá no WhatsApp. Bota assim, ó, relato sintoniza. E envia o link do WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Olha a primeira carta que caiu aqui, ó. A carta das falsidades. É, meu amor. Querida, tem sim falsidade envolvida, ganância também, tá? A carta do mar. E eu vou te dizer que a intenção aqui dessa pessoa foi trazer questões emocionais para você, virar a tua vida de cabeça para baixo mesmo, tá? Quando essa pessoa chega com essa situação, ela já chega com uma intenção. A carta do urso, ela traz muitas intenções, né? A sorte. O urso aqui, ele é aquele animal que ele não age sem intenção, né? Se ele vai proteger algo que é dele, ou se ele vai atacar porque ele tá se sentindo ali também, digamos que desprotegido, ele ataca com intenção. Então eu vejo muito que a intenção dessa pessoa, tá? Quando ela trouxe essa situação para você, é porque essa pessoa, ela tá com algum problema também. Ó, a carta das novidades. E essa pessoa achou que poderia se dar bem em cima disso. Então você pode ter pago 50% da parte aí da tua irmã, mas ela, aqui nesse sentido, ela pode ter gastado todo esse dinheiro ou ter colocado esse dinheiro em algo que ela perdeu e ela veio com a estratégia de como ela conseguiria aqui resolver alguma situação da vida dela, jogando para cima de você a responsabilidade. Não se importando com o quanto a sua vida ia virar de cabeça para baixo. Olha aqui a carta da magia no fundo do deck. Até saiu, que eu embaralhei. Essa é a carta das alianças, mas tava da magia. Já dizendo que tem intenção e tem energia. Bora lá? Os rios. O sol, os livros e os obstáculos. O aconselhamento espiritual aqui é que você conduza toda essa situação, tá? Com muita tranquilidade. Espiritualidade vem falando aqui que tem solução através do quê? De situação documental ou até você estudando como é que você prova o pagamento dessa questão ou até esse acordo, tá? E aqui me fala de você conseguindo superar esse obstáculo. Aqui, para alguns de vocês, me fala que não é só para seguidora, porque a espiritualidade está me falando que tem alguém aí passando por situações semelhantes, tá? Me fala muito aqui de você revirando, procurando algum documento, ok? Pode ser tanto dentro de aplicativos ali, conversas, pode ser dentro, porque aqui me fala muito de mensagens através da internet. Ou seja, pode ser aplicativo de mensagem, pode ser o aplicativo do seu banco, pode ser através do e-mail. Tem alguma mensagem ali que chegou por meio da internet ou de uma conversa que vai te ajudar aqui numa comprovação. Pede para você não desistir do seu direito, tá? Que por mais que
pareça uma situação aqui com um obstáculo, digamos que chatinho. É aquele obstáculo chatinho. E desgastante, tá? Carta dos ratos com a raposa. É desgastante, você vai ter que ter estratégia, você vai ter que procurar as soluções, sim. É algo que talvez você não quisesse absorver nesse momento, mas os caminhos estão abertos. Olha a carta da magia, para você inverter isso ao teu favor, tá? E eu vou te dizer, aqui com as cartas que eu tenho na mesa, a espiritualidade me mostra que a tua irmã, tá? Ela também pode estar emitindo algumas energias. Eu vejo muita energia da inveja mesmo aqui do olho gordo, tá? É quando ela visualiza que você tem alguma coisa que ela pode se beneficiar, ok? Ela pode ser aquela irmã, muitas pessoas passam por isso, ela pode ser aquela irmã que fala assim, olha, a minha irmã tem grana, tem dinheiro, então eu vou ganhar em cima. Me mostra muito ganância, sim. Mas me mostra você com a oportunidade na mão de estar virando isso ao teu favor. Claro que eu não vou dizer para você que vai ser uma coisa que não vai desgastar. Vai desgastar porque são aquelas coisinhas chatas. É aquela conversa que você não queria ter, sabe? É a busca daquele documento que você tá sem tempo para buscar, sabe? Ou então você tem que ir no banco e aí pedir o extrato daquela época, e aí tem fila, e aí o gerente demora, sabe? Ou tem dias para esperar. Então são coisas desgastantes, mas a espiritualidade fala para você ir para cima mesmo, de buscar todas as provas e apresentá-las, tá? Aqui eu tenho a carta da segurança, a carta da matéria, as honrarias, eu tenho energia de Ansan. Então aqui eu tenho a espiritualidade varrendo também essa situação da tua vida, falando que há uma oportunidade nas suas mãos de resolver esse problema de forma definitiva, tá? E você finalmente conseguir sair de uma energia, porque aqui tem um elo que muitas perdas financeiras ou travas financeiras que você pode ter vivido na tua vida está conectado com essa energia de inveja, tá? Com essa energia que é como se eu sinto que mexe muito com as suas emoções. Isso atrapalha a tua sorte, atrapalha a tua abertura de caminhos. E aqui, ó, a espiritualidade fala da grande oportunidade de limpar. A intenção é muito tirar a tua paz. Fazer você acreditar que você deve alguma coisa. Eu não vejo que você deve, mas eu vejo a espiritualidade te orientando a quitar essa situação, quitar essa dívida financeira e acabar também com uma situação espiritual. E a espiritualidade vem te dizendo que vai estar te orientando como é que você vai quitar essa dívida material para quitar a dívida espiritual, tá? Aqui tá me falando de situações do passado, de várias vidas sendo resolvidas entre você e a tua irmã. E até outras pessoas que poderiam estar no contexto. Aqui me mostra que tem mais pessoas envolvidas, tá? Tem mais pessoas aqui que são pessoas espertas, pessoas falsas, são aquelas pessoas que falam por trás, são aquelas pessoas ocultas, que vestem máscara, são as verdadeiras raposas, sabe? Aquela que fica ludibriando. Então, aqui tem uma história do passado sendo resolvida e a espiritualidade fala que você tá com a honraria nas mãos para estar resolvendo tudo ao teu favor. Mesmo que você olhe e você ache que você está perdendo algo na matéria, aqui você vai estar ganhando, ok? Você vai estar ganhando, porque a tua paz, ela vale mais do que esse conflito. Então, fala muito sobre as resoluções estarem acontecendo no plano espiritual, e Ansan limpando aqui as energias dos ventos, pode ser também a Astreia, que é uma mestra maravilhosa que
retira todas as energias. Pode ser tanto os ventos de Ansan quanto o ciclone de Astreia passando aqui nessa situação, limpando, porque a Astreia limpa muitas energias magísticas, né? Então pode estar sim, porque tem alguma energia aqui conectada à inveja, alguém querer o que é seu e só. Nessa vida já teve vários acontecimentos, nas outras também. Então tá na hora de zerar esse game para você ser feliz e seus caminhos se abrirem de forma definitiva, porque você tem honraria, tá? Aqui me fala de realização de sonhos acontecendo depois que esse ciclo se fecha. Os caminhos livres para você conseguir fazer as mudanças necessárias e realizar tudo que você quer. Onde qualquer tipo de obstáculo ou travazinha que você está tendo, por menor ou maior que seja, está envolvendo essa energia, tá? Então, uma coisa também que eu quero trazer para vocês muita clareza, quando eu falo de vidas passadas, quando a gente encarna em família, a gente tem duas formas de encarnar. Ou a gente vai reencarnar com os nossos maiores inimigos, ou a gente vai reencarnar com os nossos maiores amores. Não tem meio termo. Ou é 8 ou é 80. Então aqui, quando a gente reencarna com os nossos maiores amores, são aquelas pessoas que nos apoiam, que nos ajudam, que nos orientam. Os nossos maiores inimigos são aquelas pessoas que a gente sente problemas emocionais, problemas terrenos, a inveja, a disputa, tudo isso. E como a gente não sabe o que aconteceu na vida passada, a gente não precisa julgar a vida passada. É entender que se estamos nesse mês, estamos para o quê? Ponto final. Finalizar todo tipo de discórdia. Mesmo que a outra parte não queira, nós podemos. E aí, um ponto importante que a espiritualidade sempre me orienta, e isso mudou muito a estrutura da minha vida, principalmente em questão familiar. Gente, eu reencarnei com muitos inimigos na minha família, tá? Foi um Deus nos acuda. Hoje, muito leve, mas já foi um Deus nos acuda. Já teve muitos problemas. E aí eu trago para você uma coisa que a espiritualidade me orientou. Perdão. Evana, mas aquela pessoa sacudiu a minha vida. O perdão não é a gente dizer que aquela pessoa tá certa e nem passar a mão na cabeça de cima de pessoas que realmente nos prejudicaram. Mas é a gente conseguir olhar para aquela história não como dor, mas como um ponto de crescimento. O que essa história me ensinou? Essa história me ensinou muito, então eu agradeço essa pessoa por esse aprendizado. Coloco uma pedra em cima dessa história e sigo em frente sem olhar para trás, tá? E aí dentro dessa situação, você pode estar sim conseguindo liberar fardos da vida passada, sem precisar ir lá, sem precisar olhar para trás, sem precisar entender aquela história, mas entendendo que se hoje teve essa junção, é para ser resolvido em luz. E quando eu falo em luz, é o quê? Você liberado e curado, desmaranhado de conflitos, acordos, contratos de vidas passadas. Soltou e fluiu. E a melhor coisa é quando isso acontece, porque quando você flui, os seus caminhos se abrem. Então, dentro dessa mensagem poderosa, eu quero convidar você que está passando por algum conflito familiar, por alguma situação e você não consegue liberar essa energia do perdão, porque você entende que se você está perdoando, você está aceitando, eu vou te convidar a fazer diferente. Vou pedir para você fechar os olhos e entrar comigo numa energia poderosa para liberar esse perdão agora, de forma consciente e abrir os seus caminhos. Fecha os olhos e respira profundamente. E solta. Respira profundamente e solta. No seu chakra cardíaco aqui, ó, no centro do teu peito agora, vem uma luz rosa dourada. E essa luz preenche todo esse espaço do chakra cardíaco. Vou pedir para você colocar as mãos no peito, aqui assim, ó, bem no centro do peito, no teu coração. E você pode repetir comigo as palavras ou só deixar a energia fluir. Eu te perdoo e eu me perdoo. Eu te perdoo e eu me perdoo. Eu te perdoo e eu me perdoo.
Eu te perdoo e eu me perdoo. Respira profundamente e solta. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você me ama também. E eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós e eu oro sinceramente pela tua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Eu já perdoei a todas as pessoas e acolha todas elas com o amor de Deus, da mesma forma que Deus me perdoa os meus erros e me acolhe com seu imenso amor. E nesse momento, esse raio rosa, ele vai banhando todo o teu campo, todo o teu corpo, toda a tua estrutura dos seus pés à cabeça, e ele vai expandindo, expandindo pelo ambiente que você tá. E esse raio rosa, esse perdão, ele agora limpa os teus corpos espirituais e também protege você contra todas as energias negativas que nesse momento tentam te atingir, te limitar ou te entristecer. Assim está feito, graças a Deus. Pode abrir os olhos. Você pode fazer esse exercício sempre que essa pessoa vier em pensamento e você sentir aquela raiva, aquela mágoa. Feche os olhos, imagine um raio rosa. Imagine uma chuva de pétalas brancas caindo sobre a tua cabeça, libertando você do fardo de estar carregando um problema que não é seu. Porque se o outro quer ser assim, o problema é do outro. Mas você tem a oportunidade agora de sair dessa energia. E a espiritualidade aqui te abençoando, abrindo inclusive teus caminhos financeiros para você quitar essa dívida material e também quitar essa dívida kármica. Olha que maravilha! E se ver livre para ser feliz, liberada e curada. E é isso, meus amores, ó. Agora eu vou convidar você que está aqui comigo a continuar, porque ainda não acabou. A gente já volta. Até já. Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito delicado e muito importante, relações familiares. E antes de tudo, é importante dizer, família pode ser amor, apoio, base, cuidado e pertencimento. Muitas pessoas encontram na família um lugar de força e acolhimento. Mas também precisamos ter maturidade para reconhecer que algumas relações familiares podem se tornar difíceis, invasíveis ou emocionalmente desgastantes. E falar sobre isso não é atacar a família, é trazer consciência. Porque às vezes, dentro das relações familiares, existem mágoas antigas, disputas, comparações, ciúmes, cobranças, expectativas e padrões que vão se repetindo sem que as pessoas percebam. Pode acontecer entre irmãos, pode acontecer entre os pais e filhos, e pode acontecer com sogra, sogro, cunhados, parentes próximos. Pode acontecer dentro de decisões sobre casa, dinheiro, herança, casamento, criação dos filhos e escolhas pessoais. E o ponto principal é: vínculo familiar não elimina a necessidade de respeito. Amor não deve ser confundido com controle. Cuidado não deve virar invasão. Preocupação não deve se transformar em cobrança constante. E limite não é falta de amor. Limite é uma forma de preservar a saúde emocional. Muitas pessoas sentem culpa quando precisam colocar limite em alguém da família e pensam: será que eu estou sendo ingrata? Será que eu estou exagerando? Será que eu deveria aceitar porque é minha mãe, é meu pai, minha irmã, meu filho, minha sogra? Mas uma pergunta é importante: essa relação está me fazendo bem? Se pergunte. Existe diálogo? Existe respeito? Eu consigo ser eu mesma
perto dessa pessoa, ou eu vivo com medo, com culpa, uma sensação de estar sempre devendo alguma coisa. Quando uma relação familiar começa a gerar sofrimento constante, ansiedade, medo de falar, sensação de evasão ou perda de autonomia, é sinal que de alguma coisa precisa ser olhada com cuidado. Isso não significa que a resposta seja brigar, romper ou se afastar de todos. Cada história é única e muitas vezes o caminho é conversar melhor, reorganizar, combinados, estabelecer limite, buscar um apoio, parar de expor tanto a própria vida e entender qual papel você tem ocupado nessa família. Dentro de muitas famílias, algumas pessoas assumem papéis por amor. A que resolve tudo, a que engole tudo, a que cuida de todos, a que não pode dizer não e que precisa manter a paz. E quando essa pessoa começa a mudar, o sistema familiar pode estranhar. Mas amadurecer também é aprender a se relacionar de uma forma mais saudável. Uma relação familiar saudável, ela precisa de afeto, mas também precisa de respeito, escuta e limite. E quando falamos de sogra, sogro, pais, irmãos ou filhos, não estamos dizendo que essas figuras são negativas. Estamos dizendo que qualquer relação, para ser saudável, ela precisa reconhecer fronteiras. A casa de um casal precisa de fronteira. A criação dos filhos precisa de respeito. E as decisões financeiras precisam de clareza. Os acordos familiares precisam ser bem conservados e conversados. E a vida adulta precisa de autonomia. Em situações mais complexas, envolvendo disputa judicial, ameaça, violência, abuso emocional ou prejuízo financeiro, é muito importante buscar apoio profissional, psicológico e jurídico. A mensagem principal é: família é importante, mas a sua saúde emocional também é. Honrar a família não significa aceitar tudo em silêncio. Honrar a família também pode se quebrar padrões, aprender a conversar melhor, colocar limites, com respeito e escolher não repetir dores antigas. Você não precisa transformar um familiar em inimigo para reconhecer que uma dinâmica precisa mudar. E você não precisa se abandonar para provar que ama alguém. Relações familiares saudáveis não se sustentam pelo medo, pela culpa ou pelo controle. Elas se sustentam pelo respeito. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Desde já eu quero agradecer para a Evana, agradecer a toda a espiritualidade dela, né, por esse convite maravilhoso. E hoje eu vou trazer uma mensagem da espiritualidade e o tema será quando a dor vem da própria família. Invejas, disputas, energias ocultas. E, assim, engraçada, a Ivana, ela sabe um pouco, né, sobre a minha caminhada, sobre situações que passaram comigo. E como que a espiritualidade é magnífica, né? Porque hoje eu posso falar um pouco sobre a minha experiência, porque eu também passei por situações assim, né? E eu não entendia, eu não compreendia o propósito, eu não compreendia o propósito principalmente para comigo, o porquê que isso acontecia comigo, né? Melhor dizer, o para quê. E eu consegui entender e compreender de que quando a gente é luz, a gente incomoda, né? E não é necessário a gente apagar a nossa luz para a gente poder caber em lugares que não foram feitas para a gente. Porque existem pessoas que não importa o que a gente faz. Se você vai ajudar, se você vai amar, se você vai colocar a pessoa no pedestal, se a pessoa ela não te valoriza, ela não vai entender o seu valor. Se a pessoa ela tem alguma disputa interna, se algo em você incomoda ela, porque tudo é projeção, né, gente? As pessoas elas não entendem isso. Acaba pegando no ego, né? E aí não importa o que você faça, a pessoa não vai gostar de você, a pessoa não vai te valorizar, né?
E é muito difícil, é muito doloroso a gente entender e compreender isso. Vamos lá. Então vamos ver o que a espiritualidade tem para trazer para vocês. Se concentrem, se conectem, que eu seja um portal de transparência, de amor, de aprendizado. O que a espiritualidade quer falar sobre essas situações de disputas familiares, invejas, ó. A gente já abre com a carta do 7 de paus, né? Falando de disputas, né? Muitas vezes vocês tiveram que se defender e vocês nem sabiam da onde, o porquê, o para quê, só precisavam se defender. Era ataque de todo lado, era ataque no ambiente de trabalho, ataque de pessoas do grupo familiar, ataque de amizades, pessoas que vocês confiavam se viraram contra vocês, muito ataque espiritual, né? E aqui vocês tiveram que viver no modo luta, né? No modo de eu preciso me defender, eu preciso me defender, eu preciso me defender. E pode ser que esteja sendo desafiador para vocês nesse momento saírem deste modo, encerrar esse ciclo, entender e compreender que eu não preciso estar no modo luta, porque quando eu coloco a armadura, quer dizer que eu estou pronto para a guerra. E se eu estou de armadura pronto para a guerra, o que o universo vai me mandar? Mais batalhas, né? Então, energeticamente, aqui ainda tem uma energia de muita tensão, aquela energia de que eu preciso me defender dessas pessoas. Aqui pode ser que muita gente já saiba que tenha pessoas da própria família que disputa, que age ocultamente. Para outros, pode ser que vocês não sabem de onde vem, de onde é a raiz. E agora vocês sabem, a raiz está no seio familiar de vocês. Próprios familiares de vocês se colocam como inimigos. Pode ser inimigos de vida passada, né? A gente não sabe. Mas o que eu quero trazer aqui é que vocês ainda acreditam que precisam estar nesse modo de defesa, nesse modo de luta. E aqui a espiritualidade quer mostrar para vocês que essa batalha não é de vocês, é do espiritual. A gente precisa fazer a nossa parte e o espiritual a parte deles. Vamos ver o que mais. Ais de paus. Sabedoria, conhecimento, abertura do terceiro olho, consciência, despertar. Então aqui vocês precisam despertar para uma nova realidade. Algo vai ser entregue, vai ser mostrado para vocês através do espiritual. O espiritual quer mostrar a verdade, ou o espiritual quer mostrar até, como eu disse, já está na hora de vocês tirarem a armadura e descansarem, porque o espiritual já está nessa batalha, já está defendendo vocês. A maior defesa que a gente possui é a nossa energia. Não sei se vocês já ouviram esse mantra. São Miguel à minha frente, São Miguel atrás de mim, São Miguel à minha direita, São Miguel à minha esquerda, São Miguel acima de mim, São Miguel abaixo de mim. São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou o teu amor que me protege aqui. O que isso quer dizer? Qual que é a energia mais poderosa que existe? É a energia do amor. A nossa mente, ela tem um poder grandioso, mas o coração é 5 vezes mais poderoso do que a mente, o cardíaco. Então, quando a gente consegue juntar a mente e a emoção, a gente cocria a nossa realidade. É por isso que muitas das vezes nós cocriamos mais coisas negativas do que positivas. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com frustração, a gente não sabe lidar com a dor, com o sofrimento, com a punhalada nas costas, e aquela raiva vem e ela intensifica. E aí a gente fica martirizando aquilo, porque eu devia ter feito isso, porque eu devia. E aí o que acontece? Geram blocos energéticos que vão trazendo mais situações do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E aqui o espiritual quer mostrar para vocês que chega, acabou, não precisa ser mais do mesmo. Agora existe um modo diferente de enxergar a realidade, existe um modo diferente de se colocar diante da vida, diante das circunstâncias, principalmente diante dessas
batalhas, tá? Vamos ver o que mais que o espiritual tem a falar. Valete de espadas, ó. Gente, muita carta de conflito. Então, aqui é necessário ter conhecimento, é necessário estudar, é necessário se estudar, se autoconhecer. Aqui é necessário também se defender, mas se defender de uma forma estratégica, não numa inconstância, não numa emoção exacerbada. Então, é como se vocês precisassem aprender a se colocar diante da vida. Desde hoje de manhã, eu tô gravando, né, pro meu canal, e tô gravando o vídeo aqui. Vocês não sabem o tanto de corte que eu vou ter que fazer nesse vídeo, porque toda hora, tá desde cedo, o vizinho tá mexendo com coisa de serralheria. Eu não sei o que que é, porque ele nem serralheiro é. Não sei o que que é que tá acontecendo aqui. E assim, isso já tá me irritando. E aí, né, como tudo acontece ao externo, dentro da tiragem, o que a gente traz de aprendizado com isso? Aquelas pequenas coisinhas que as pessoas vão fazendo que vai nos irritando, né? Coisas para tirar a gente do foco, para tirar a gente do prumo, para tirar a gente da nossa sabedoria, do que a gente já adquiriu. Então pode ser que os familiares de vocês façam isso, né? Seja paus. É a vitória. Vocês sabendo se posicionar, aqui também tem muito uma questão de saber se posicionar. Pode ser que muitas das vezes, diante dos familiares de vocês, vocês foram capachos, literalmente. As pessoas usavam, abusavam da boa vontade de vocês. Quando não era necessário, vocês não eram lembrados, não eram vistos, eram descartados. Aqui pode ser também questões de as pessoas literalmente ir lá. Eu ia falar uma palavra, mas eu vou. Não, vou usar outra. De querer humilhar mesmo, de rebaixar vocês e vocês para não entrar em conflitos, ou então o medo de perder o mínimo que vocês tinham, que nem, né, valia muita coisa, não valia de nada. Eu vou engolir, né? Ou o extremo. Eu vou engolindo, e daí eu explodo e saio soltando, né? Fogo pelas ventras, pelas narinas. E aqui fala: equilibra isso. Saiba o momento certo. Faltou sair a carta da raposa, se fosse o baralho cigano, né? Saiba o momento certo de agir, saiba o momento certo de se posicionar, saiba o momento certo de se calar, principalmente sobre a vida de vocês. Ninguém precisa saber sobre a vida de vocês, sobre o que acontece no íntimo de vocês. E se alguém tentar invadir o espaço de vocês, saibam se posicionar, defendendo o espaço de vocês, a estrutura, o que vocês vêm construindo, mas de uma forma inteligente e estratégica, não de uma forma descontrolada emocionalmente, entende? E com essa sabedoria, esse aprendizado, vocês estão rumo ao sucesso, à realização. Então, independente se vocês vinham buscando, através da família de vocês, esse reconhecimento, saibam que talvez não venha da família de vocês. Para a grande maioria, esse reconhecimento nunca virá. Por quê? Porque pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. As pessoas da família de vocês são feridas. São pessoas também que aprenderam a estar somente em guerra. Então, o que adianta você querer reconhecimento de pessoas que não se reconhecem? Se eu não me reconheço, como que eu vou conseguir reconhecer o outro? Entende? Mas aqui fala o espiritual, olha para vocês, tá? As pessoas que convivem com vocês andam prestando atenção em vocês, na mudança que vocês têm feito interiormente, de postura ou exteriormente, né? Através até de formatos de agir, o modo de se vestir, o cabelo. Aqui existem mudanças, transformações. Aqui existe uma pessoa que está aprendendo a se posicionar diante da vida. E aqui o espiritual fala: continue assim, porque esse reconhecimento vocês terão das pessoas certas no local certo. 9 de espadas, o louco,
5 de copas, o julgamento, 8 de espadas e 4 de espadas. Ok. Gente, chega de ansiedade, chega de estar a todo momento achando que vocês precisam se defender ou que vocês precisam. Aqui existe um modo alerta muito grande, um modo defesa muito grande. E isso tá, eu abri aqui, 3 de espadas. Isso tá gerando muito sofrimento para vocês. Tá gerando muito confusão mental, a mente de vocês pode estar causando insônia, pode estar dando crise de pânico, crise de ansiedade. Aqui o espiritual vem falando, confia, o louco está no meio do 9 de espadas com 5 de copas. Por mais que o passado não foi da forma como vocês querem, por mais que vocês se desiludiram com muitas pessoas, em muitas questões, muitas pessoas traíram a confiança de vocês, apunhalaram vocês pelas costas, tudo isso reverberou na vida de vocês como um todo, principalmente no campo amoroso, pode ter pego muito também, e financeiro. Existe uma criança ferida muito grande que está passando por um processo de cura, 8 de copas. Então, aqui é um processo de ressignificar as coisas do passado, mas esse ressignificar, ele não vem de agora, ele vem desde a infância, para algumas pessoas vem até desde a barriga da mãe. Aqui exige muita paciência, muita parcimônia, vocês precisam confiar de que a vida está a favor de vocês, e que por mais que vocês não enxerguem o que está à frente, né, porque pode ser que muitas das pessoas também estejam ansiosas, querendo entender como isso vai finalizar, ou quando isso vai finalizar, essas questões de ataques, de disputa, não importa, que só pede posicionamento para a vida, confia, deixa essa dor para trás, deixe tudo isso no passado, ressignifique. Existe o 8 de espadas, quando você se sente aprisionado, amarrado, eu não tenho saída. Aqui é muita crença limitante, aqui é muita autossabotagem, e isso vem sim dessas questões familiares. Por quê? Porque quiseram colocar vocês assim. De alguma forma, pessoas se beneficiavam de vocês ficarem assim, parados, estagnados, sentindo muito medo, servindo como capacho. Então, aqui vem falando, a justiça divina já entrou em ação, o julgamento já está sendo julgado. Todas as pessoas envolvidas, e vocês também. Tá todo mundo no tribunal da justiça divina lá. E o que o divino quer trazer? O descanso do guerreiro, 4 de espadas. Tá na hora de vocês descansarem. Tá na hora de vocês deitarem a cabeça no travesseiro, respirar e falar, eu tô em paz, eu tô em paz, eu tô bem. Por quê? Porque eu tenho um espiritual que zela por mim. Por mais que eu tenha a minha família contra mim, ou a maior parte da minha família contra mim, ou algumas pessoas que eu gostaria, né, que fossem a favor de mim e não são, porém eu tenho pessoas que me amam aqui na Terra, e principalmente eu tenho um espiritual que está olhando e zelando por mim. E o espiritual está querendo dar uma nova chance, dar uma nova perspectiva de vida. Aqui só vem pedindo descanse. Descanse a mente, monte estratégias para um novo, porque aqui vocês vão precisar tirar toda a roupagem do passado e se entregar para uma nova vida. Aqui é o renascer, é como a fênix, tá? É um renascimento aqui. Só que aqui não a antiga, vou dar um exemplo, a antiga Juliane, aqui é uma nova Juliane, eu vou aprender a ser uma nova Juliane. Eu vou aprender a ser quem quer que o espiritual está me moldando para eu ser, entende? Só que eu preciso entender e trazer isso, me integrar aos meus sentimentos, aos meus pensamentos, para que eu fique totalmente equilibrado e compreenda que cada um é responsável pelo seu próprio plantio, né? Ninguém planta morango
Opa, é o contrário. Ninguém que planta vento vai colher morango. Não tem como. Plantou vento, vai colher vento. Plantou tempestade, vai colher tempestade. E se, na visão de vocês, porque essa justiça está demorando, é porque vocês estão sendo injustos consigo próprios. É porque vocês estão demorando para sair de um lugar de dor, de um lugar de medo, de um lugar de se limitar para caber no espaço do outro, sendo que o outro nem quer vocês nesse espaço. Na verdade, quer, mas só para servir só, você me serve só quando eu quiser, só quando eu não tenho nada para fazer, ou quando, né, eu tô em um momento que eu não consigo resolver meus problemas e eu vou jogar para você. Chega de carregar o que é do outro. Chega de ser quem querem que vocês sejam. Tá na hora de vocês serem vocês. E quem são vocês? Vocês sabem? Se pergunte, quem sou eu? Do que eu gosto realmente? O que eu realmente quero para minha vida? Longe de todos os meus desejos carnais materiais. O que eu quero? O que eu necessito neste momento? E se entrega. Se entrega porque, ao fundo do deck, o sol e a sacerdotisa e o rei de ouros. Vem brilho, vem realização, vem vocês conectados muito mais fortes com o espiritual de vocês, com a intuição de vocês, e o espiritual vai ajudar vocês a manifestarem algo aqui na matéria, tá? Uma riqueza, frutos sólidos, estruturados. Então, aqui não é aquela questão de você... eu comprei um carro, mas aí eu vou ter que vender o carro porque eu preciso pagar a conta. Não. Aqui é uma construção estruturada e sólida de riquezas, de bens materiais que vai deixar vocês confortáveis, vai deixar vocês viverem livremente, sem ansiedade, sem angústia, da questão de como que eu vou pagar boleto, entende? Aqui é vocês manifestando mesmo, realização material, tá? Mas vocês vão precisar se libertar de padrões familiares aqui. Padrões familiares, padrões de situações que pessoas da família de vocês colocou vocês para pensarem e acreditarem que vocês não eram o suficiente, que vocês não eram capazes, porque essas pessoas, elas enxergam o potencial de vocês, elas só não falam. Então, tem pessoas que, só porque eu acredito que eu não posso, eu não consigo, você também não vai poder e não vai conseguir, porque eu não vou permitir. Existem pessoas assim. E vocês estão lidando com muitas pessoas assim, mas está na hora de soltar as amarras e viver livremente e ser vocês, independente se serão aceitos por essas pessoas ou não. Vocês não importa. Vocês têm que ser vocês, porque no local certo, com a pessoa certa, vocês serão amados e respeitados. Existe muito sucesso e realização no caminho de vocês. E não é próximo da família de vocês, tá? Então, é essa que é a mensagem da espiritualidade quer trazer para vocês. Para a gente finalizar, eu vou trazer uma mensagem do baralho de Arcanjo Miguel. Vamos ver o que Opa, caiu. Montanha Sagrada. Um desafio se apresenta exigindo firmeza, paciência e fé. Nada aqui é rápido, mas tudo é sólido. Permaneça estável em suas escolhas, pois a proteção do alto sustenta cada passo dado com verdade. Escudo e proteção. Erga seu escudo espiritual com consciência. Proteja seus pensamentos, emoções e intenções. Nem toda energia precisa ser absorvida. Permaneça firme, seguro e alinhado, permitindo apenas o que fortalecer e respeitar o seu campo. O que fortalece e respeita o seu campo. Entendeu? Então, aqui é uma questão de desafio mesmo para vocês entenderem e compreenderem que, primeiramente, vocês que fazem a própria defesa. Gente, quando a gente está vibrando alto,
essas energias baixas, elas não conseguem nos atingir, porque essas energias, elas estão nessa frequência. Se você tá nessa frequência, como que vai conseguir? Não vai passar reto, entende? Então, aqui é uma questão de entendimento. É eu pegar, absorver e entender que se eu tô bem, se eu tô feliz, se eu tô me realizada, e por mais que as coisas não estejam totalmente alinhadas ao que eu gostaria, mas eu tô bem porque eu tô conseguindo. Gente, cada vez que vocês agradecerem, cada vez que vocês mais vocês vão conseguir ir aumentando, aumentando, e vai chegar um momento que vocês vão conseguir estar estáveis energeticamente, né? Em que não vai ter tanta oscilação da energia de vocês não vão ficar nessas ondas assim. E aí, essas coisas que estão aqui embaixo, vocês vão enxergar que são insignificantes para os sonhos, para as realizações, para o que tem para frente para vocês. Então, entendam, essas batalhas aqui, essas situações, elas vieram para trazer aprendizado, para trazer sabedoria, para vocês entenderem a força e o poder que vocês têm. Porque se não houvesse tudo isso, vocês estariam ainda dentro de uma caixinha, fazendo o que o outro quer, servindo como objeto do outro. Vocês não nasceram para isso, vocês nasceram para ser grandes. Vocês nasceram para brilhar, para expandir. E quem não aceitar ou quem embirrar, problema da pessoa. Ninguém nasceu para ficar agradando ninguém. Então saibam isso, vocês não precisam agradar ninguém, vocês precisam agradar a vocês, a integridade de vocês e ao espiritual de vocês. O resto, ó, entendeu? Então, pessoal, é isso, a mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vir mais vezes trazer mensagens do espiritual aqui para vocês. Beijos, fiquem com Deus. Beijos, Evana. Gratidão mais uma vez. Até mais. Voltei, meus amores, voltei. Bora agora para aquele poderoso horóscopo semanal que vai trazer para você, para o teu signo, tudo que vai acontecer, tudo que a espiritualidade quer que você saiba dos acontecimentos principais dessa semana. E se você gosta desse horóscopo, meu amor, já chega aqui dando like, hypar e deixando aqui no comentário qual é o teu signo. E bora para a energia da semana, começando em Áries. Cadê os arianos e as arianas aqui desse canal? Meu amor, leitura coletiva sempre conecta o que eu tô falando com o que você tá vivendo. Para você tá entendendo o que é para você, ariano, pega o que não é, solta pro universo. Vamos ver o que temos para Sol, Lua, Vênus, ascendente em Áries, Áries forte no mapa. Eu tenho a carta do Sol abrindo o teu jogo. Olha que maravilha, Ariana. E a carta da âncora. Aqui a espiritualidade está confirmando realizações. É algo que você quer realizar. Você pode essa semana estar se empenhando aqui para poder ter essa vitória. E olha, essa vitória pode ser sua, com mais alguém, ou pode ter alguém aí te ajudando. Me fala muito do teu poder de comunicação. O teu poder de comunicação trazendo para você a oportunidade de estar conseguindo uma vitória. Pode ser algo que esteja travado. Você vai lá, comunica, resolve, conversa, faz acordos. E isso aqui, ó, realiza. Uau, são muitas cartas. Eu só quero uma. Carta do homem. Carta da justiça. Uau! Isso aqui pode ser também para quem está com algum processo judicial, tá? Algum advogado, algum juiz. Aqui tem uma decisão favorável para você essa semana. A saúde e o corte do mal. Aqui tem uma situação, Áries, conectada aí com a energia
que você está vivendo com alguém uma dificuldade, um conflito que pode estar afetando a tua saúde emocional ou até física, que vai ficar resolvida, tá? Isso pode ser com um homem. Olha, a mulher no fundo do deck me fala aqui de situações que você precisa olhar mais racionalmente. Não é para ir naquela sede das emoções, não. Racionalmente aqui me fala muito de você tendo uma postura, colocando limites e também enxergando que tem alguém em volta de você que pode estar te cobrando muito, trazendo muito peso para você, e me fala de uma energia de inveja. Me parece alguém próximo. Cuidado com fofoca, tá? Alguém que vem trazer fofoca para você, falando de outra pessoa. Cuidado, porque essa energia, ela entra no nosso campo energético, tá? E pode trazer aqui algumas situações de pesos energéticos para você. Então, corta a fofoca. Alguém vindo falar mal de outro para você? Corta. A carta do sofrimento. E a energia do momento a momento. Espiritualidade fala que tem algo aqui que você está muito preocupado, que está difícil. Isso aqui precisa de maturidade, consciência, temperança, equilíbrio, tá? Para você estar conseguindo resolver. Me mostra aqui que tem algo a ver com alguém, hein? Mas eu vejo você tendo ideias aqui muito importantes que vão fazer você sair desse movimento aqui de pressão, de sofrimento, de preocupação. Me fala muito de mudança, de olhar para o problema e tá olhando para a solução. Olha que maravilha, Ariana. Ariana, conta para mim se você gostou da tua semana e bora para o próximo signo. Signo de Touro. Cadê os taurinos presentes aqui nesse canal? Já coloca aqui, ó, que você é taurina e taurina, para eu saber que você tá aqui comigo. Bora para a energia da sua semana, Touro. Energia para Sol, Lua, Vênus, ascendente em Touro. Touro forte no mapa também é para você. Conecto o que eu tô falando com o que você tá vivendo, que é uma leitura na energia geral. Abrindo o jogo de Touro, a carta das novidades. Tem novidade por aí chegando, Touro? Me fala aqui de uma questão sobre um local, tá? Pode ser um local de trabalho, pode ser um convite de trabalho, tá? E isso vai tirar você de algum sofrimento oculto, ok? Vai ter a oportunidade de você estar estruturando a tua vida no lugar. Também fala de alguma questão que pode estar relacionado a estudos. Pode ser um convite passageiro, pode ser aquela situação, um contrato que dura um tempo, pode ser um convite de trabalho para um freela, mas isso aqui vai resolver o teu problema. É um dinheiro, pode ser um dinheiro que entra aqui para alguns, que resolve uma situação temporária, sabe? Paga ali aqueles boletos atrasados, aquelas contas. Carta da criança e a carta da carroça de boi. Mas isso aqui coloca você em esperança de estar dando continuidade a algum projeto, a alguma carreira, algo aqui que vai deslanchar, tá? Me fala de força, garra, acreditar, seguir em frente, a pomba branca e a vitalidade. Espiritualidade fala muito de você buscar aqui o teu autoconhecimento, tá? Você tá com uma preocupação e essa preocupação tem deixado você no movimento de espera. Não é para esperar não, Touro, é para ir lá e fazer. Olha aqui, ó, o corte do mal. Isso vai tirar algumas energias negativas e pessoas negativas, situações negativas, tá? E acender a luz da positividade na tua vida. Então você precisa estar correndo atrás desse contexto, hein? Coloca aqui nos comentários se você já está observando essa situação. Carta da concessão. Carta da celebração. Aqui vai ter uma situação que envolve uma pessoa que tem uma língua que machuca, sabe? Uma pessoa cobradora, uma pessoa pesada aqui, que vai estar querendo te cobrar alguma coisa. A integração, além da ilusão. O importante é você enxergar
que apesar de você ainda ter que estar aturando aqui essa pessoa, isso aqui me parece um movimento temporário, tá? Expande a tua consciência, porque aqui tem uma forma de você se libertar dessa pressão, dessa pessoa, dessa situação, ok? Me fala muito do equilíbrio, de alguma mudança e transformação que está se abrindo nesse momento na tua vida, sendo a energia da paz, tá? Me fala muito de você precisar virar a página. Olha, isso aqui tá muito ruim de aturar, mas eu vou virar a página. Por quê? Porque eu sei que esse problema é temporário. Eu já tô saindo desse lugar, eu já tô saindo da companhia dessa pessoa, eu já tô saindo desse emprego, eu já tô arrumando outro, sabe? Eu já tô saindo desse local aqui também para alguns. E a espiritualidade vem falando muito de você estar encontrando maneiras de, nesse momento, que aqui me parece um finalzinho de ciclo, tá? Para a chegada de algo que transforma a tua vida e te tira do sofrimento, você tá tendo aí uma visão diferente para conseguir suportar esse tempo e não se afetar com as energias no entorno, tá? Ou com as pessoas no entorno. Alguém pode estar querendo aqui te cobrar algo mesmo, como se você estivesse devendo algo a alguém. Mas eu vejo que, mesmo se você ainda tem um elo com essa pessoa, esse elo está sendo desfeito. E, em breve aqui, novas oportunidades. Por isso, não desista, tá? Não desista de seguir em frente, não desista da sua paz, não desista de estudar, de correr atrás do seu, que aqui tem liberdade para você, tá? Então, que maravilha, né, Touro? Agora, conta aí para mim se tem geminiano, geminiana aqui nessa leitura. Meu amor, conta para mim se Gêmeos está aí. Bota aqui no comentário que você é de Gêmeos. Deixa eu só tomar meu cafezinho. Gêmeos, conta para mim se você tá tomando seu cafezinho aí agora. O que você tá fazendo? Tá se preparando para trabalhar? Ou tá aí se preparando para dar um jeitinho na tua casa? Conta aí para mim. Sol, Lua, Vênus, ascendente em Gêmeos, Gêmeos forte no mapa. Meu amor, conecta o que eu tô falando com o que você tá vivendo. É uma leitura para tua semana na energia geral. Carta do homem. A carta aqui do documento, da carta. Eu vejo uma comunicação vindo para você através de um homem, tá? Isso não vai deixar você feliz. Porém, a espiritualidade fala aqui de você renovando, algo para trazer sorte. Pode ser um documento, pode ser um WhatsApp, pode ser uma ligação, pode ser um e-mail. Você olha e fala, acho que isso aqui não é uma boa notícia. Ou não é um bom convite. Pode ser um convite chegando para você, tá? E você olhando achando que não é bom. Me parece um homem muito negativo. Pede para você tomar cuidado com esse homem meio invejoso, tá? Ele pode realmente estar querendo pegar algo de você, sugar algo de você, tá? Me fala de um homem aqui um pouco, vamos dizer que uma energia usurpadora. Sabe quando alguém quer tirar algo de alguém, mas finge querência? Então, realmente aqui você vai abrir os olhos, você vai enxergar, ok? Mas você pode mudar essa situação a teu favor, hein? Olha aqui a palavra sábia. Fala para você devolver o que é do outro, não ficar não, aqui ó, a proteção. Pode ser um problema, tá? Que esse homem venha trazer para você, querer que você resolva, você fala assim, meu amor, o problema é teu, isso aqui não é meu não. Toma para você. O equilíbrio e a mulher. Então, se você deixar essa pessoa trazer para você esse contexto, ela vai estar tirando de você aqui
a sua alegria, a sua esperança, algumas oportunidades positivas aqui, tá? Isso aqui tá falando de você priorizar o teu equilíbrio, a tua paz e a tua tranquilidade. E aqui eu vejo você dando uma negativa para esse homem, tá? E junto com esse homem tem uma mulher muito negativa, que pode também ter algum tipo de interesse aqui, tá? Com essa situação, querendo tirar algo de Gêmeos. Pode ser algo armado também, gente, observa, tá? Me fala de dinheiro, querendo pedir dinheiro emprestado, tá? Pode ser também. Aqui me fala muito de olho no teu dinheiro. Só que se você abre os braços para que essas pessoas consigam o que elas querem, aqui quem fica com o fardo é você. Quem fica com as energias negativas é você. Quem fica com a preocupação é você. Tá falando para devolver com o outro, que é do outro, ficar só com o que é seu. Carta da fonte. Ó o fardo, acabei de falar dele, ó. E eu vou te dizer, aqui fala muito para você enxergar que tem pessoas que só se aproximam de você quando querem alguma coisa. A carta da consciência e a carta da luta. E isso aqui pode te trazer algum tipo de problema e conflito para você com outra pessoa, tá? Ou numa outra situação. Ó o rebelde. Você dizendo não, meu amor. Eu tô vivendo uma bonança aqui. Tô vivendo um momento bom. Não vou deixar você vir aqui trazer problema pra minha vida, não. Eu tô bem, sabe? Aqui fala muito de você compreendendo o teu valor, tá? Para alguém aqui tem uma criança ferida que fica buscando atenção negativa, tá? Que é isso. Então, assim, precisa libertar esse fardo, tá? Porque aqui você tá no movimento de conseguir o que você quer. Seja trabalho, seja carreira ou qualquer outra coisa, tem movimentos positivos para você. Então fala para você não deixar alguém vir e colocar você no problema do outro que não é seu. Tá, Gêmeos? Maravilha! Agora vamos aí para o signo dos cancerianos. Tem canceriana aí? Conta para mim se você é de câncer. Vamos ver o signo que mais está vendo esse horóscopo. Conta para mim. Canceriano e canceriana, leitura coletiva, sempre conectando o que eu tô falando com o que você tá vivendo, energia geral, Sol, Lua, Vênus, ascendente em câncer, câncer forte no mapa, essa leitura também é para você. Vamos ver o que temos para vocês, cancerianos. Primeira carta para tua semana, carta da criança, movimento de renovação, de esperança, grandes parcerias aí, novas parcerias, novas pessoas entrando, também pode ser novos contratos ou um novo trabalho chegando para você, novos clientes e oportunidades que vão trazer solução para você. Pode ser também um novo projeto. Me fala de uma mudança aqui muito positiva também. Pode ser a assinatura de um contrato aqui para você. Maravilha! Me parece um fluxo muito positivo. Você vai poder entender que agora, meu amor, é você que está com a chave na mão para abrir isso aqui, hein? Isso aqui é uma grande oportunidade. O espaço pessoal. Pode estar falando de um local de trabalho, uma casa, um novo empreendimento. As dificuldades. A riqueza. O homem, uau. O equilíbrio. Meu amor, você está passando por um problema financeiro, essa semana aqui tem oportunidade para uma mudança positiva. Aqui é como se chega aquele emprego, aquele aumento, aquele dinheiro que você está esperando, que está travado, que você não sabe o dia que sai, também está saindo aqui essa semana. Mas me fala isso vindo muito de trabalho, tá? Você que trabalha para você que tem clientes, pode estar chegando um cliente aí, fechando um grande contrato com você, tá? Ou aquele emprego que você está botando no currículo, está esperando também, pode estar chegando.
Aqui fala de soluções, tá? Esse dinheiro, esse equilíbrio traz solução. Me fala também alguns de vocês fazendo investimento num curso ou numa faculdade, um estudo, algo que você vai colocar um grande investimento, mas que vai te trazer um grande retorno. Vai te trazer um retorno muito bom. A mente. Aqui fala muito, ó, de você precisando essa semana, tá silenciando as conversas mentais, o olhar sempre igual para alguma situação, ou sobre uma pessoa aqui, ó, que pesa na tua energia, ou pessoa, tá dominando a tua mente, tá te trazendo preocupação. Essa preocupação pode ser porque essa pessoa tá trazendo dificuldade entre você e uma pessoa, ou entre você e seu trabalho, tá? Ou a parte financeira, mas fala para você silenciar que você vai encontrar uma saída aqui, ó. Tem uma saída e essa saída me fala de você agindo através de uma orientação que você vai ter uma intuição. Por isso, silencia teu coração, silencia tua mente, escuta a voz da tua alma. Olha para algumas situações do passado. Veja se você não está olhando com o mesmo olhar do passado, por isso que hoje você não está conseguindo fazer diferente, tá? Mas esse fardo vai ser aliviado. Espiritualidade vai te mostrar aqui, ó, como solucionar. Mas é preciso ter atenção ao controle dos pensamentos e do teu mental, para você conseguir realmente trazer equilíbrio. Faz uma oração antes de dormir, pede proteção divina, pede orientação e acalma a mente. Durante a semana você vai ter a resposta. Maravilha! Maravilha! Deixa eu beber uma aguinha. Vamos agora para os leoninos. Cadê a egrégora de leão, gente? Cadê esse egrégora de leão? Cadê os leoninos que nem eu? Cadê vocês, meus amores? Vamos ver a nossa semana. Comenta aqui para mim que você tá aqui comigo. Leão, solta o que não ressoa. Fica só com o que ressoa. Só que é uma energia geral, conecta o que eu tô falando com o que tá acontecendo na tua vida, tá? Leitura para Sol, Lua, Vênus, Ascendente Leão, Leão forte no mapa também. Primeira carta é a carta do chicote. Pesada, hein, Leão, para abrir o jogo. Mas eu tenho a carta do caixão. Falando aqui, ó, de um fim de um sofrimento. De um fim de uma situação até obsessiva aqui para alguns, hein? Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus. Carta da âncora e carta do jardim. Finalmente aqui chega ao fim algo que estava limitando você e a tua vida, ó, trazendo um grande bloqueio. Para alguns isso tem tempo, hein? Para alguns isso tem a ver com magia de destruição, hein? Quem tá passando por uma magia de destruição aí? Você tá no finzinho do ciclo dessa magia tá sendo desfeita. Fala para você sustentar a alta vibração. Coragem, garra, ó, influência benéfica. Perdão. Auto perdão sobre escolhas do passado. Perdão sobre pessoas do passado, ambientes. É a hora de você limpar isso tudo, ressignificar, que aqui os caminhos vão se abrir. Eu vou te dizer que dentro dessa energia o pior já passou. Aqui tem uma mentora, a carta da mulher fala de uma mentora. Ó, as boas vibrações, pedindo para você manter o equilíbrio emocional, as boas vibrações, a alta frequência, tempo de paz tá chegando, tempo de guerra, de limitação, de problema, de estresse e até de magia, que pode ter impactado muito na tua vida. Acabou, ó a força da fé. Acredita em você, tá? Carta da saúde no fundo do deck. A amistosidade.
Vai ter alguma revelação aqui para Leão essa semana. Pode ser através dos jogos de oráculos, ou até alguém vindo falar alguma coisa para você, tá? Que faz você ter um olhar que vai te quebrar a ilusão sobre uma situação e fazer você entender o quanto você merece, o teu valor. Aqui, Leão tá precisando perdoar alguém, tá? Alguém que falou umas coisas para você que te trouxe algum tipo de sofrimento ou de paralisação da tua vida. Ó, segue tua intuição. Quem quiser pode estar tomando banho de rosa branca, da cabeça para baixo. A carta das possibilidades vem me falando que vem abrindo aí novas oportunidades para você, a partir de um olhar de merecimento, sabendo o que você quer, sabendo com quem você quer andar também aqui, Leão, tá? Quem você quer ter junto de você. Aqui você não é para todo mundo não, hein? A integração. Fala para Leão cuidar da saúde também, tá? Principalmente a saúde mental, ok? Emocional. E se você está passando por alguma situação de saúde, aqui, o estresse, o alto-estresse, o nervosismo, o ter que aturar coisas que você não quer passar, pode estar somatizando essa semana. Por isso, cuida da tua saúde aqui, tá? Não esquece sempre, saúde emocional e física andam juntas aqui, Leão. Olha que maravilha. Conta pra mim. Leonino, Leonina, o que você achou dessa leitura? Bora pra Virgem? Bora! Cadê os virginianos? Conta aqui pra mim onde você está, Virgem. Evandro, estou aqui com você. Coloca aí nos comentários. Bora começar a leitura de Virgem. Sol, Lua, Vênus, ascendente em Virgem. Virgem forte no mapa. Essa leitura também é pra você, meu amor. Carta da sorte. Ó. Pega só o que ressoa pra você, Virgem. Ressoa a sorte? Pega pra você. Oportunidades. Mais de uma, hein? Essa semana pra você. A mulher. A aliança. Isso aqui pode estar falando de uma mulher trazendo uma proposta aí pra você interessante, hein? Ó. E isso aqui vai te ajudar, hein? A abrir caminhos, hein? Pode ter certeza. É uma proposta de valor. Talvez é algo que você não imaginava, mas que você vai olhar aqui, opa, é interessante. Eu vejo mais uma mulher vindo, mas pode ser um homem com energia feminina. E você entende que essa é a oportunidade, meu amor, de você pensar sobre isso, hein? Isso, de alguma maneira, coloca você num caminho de proteção. Virgem, toma banho de arruda. Carrega uma figuinha com você e uma pimenta no bolso com alho e arruda. Meu amor, tem uma prosperidade aqui para os virginianos. O espaço pessoal. A mulher embaixo da mulher e a força da fé. Tá me falando de um afastamento de algumas pessoas invejosas, tá? Também o corte de alguém aqui. Alguém próximo, tá? Pode ser vizinhança, pode ser família, né? Um afastamento. E o corte do mal. E isso aqui tá muito vindo através das oportunidades. Aqui é quando você rompe um elo, uma obrigação. Você vai romper uma obrigação. Como se alguém quisesse, assim, como se alguém te ajudasse e com isso cobrasse que você
se ajoelhasse e fizesse tudo que essa pessoa quer. Só que com a oportunidade que se abre essa semana, você rompe esse elo, tá? Então vai ter um corte aí através da tua própria dedicação. Isso aqui é resultado do teu esforço. A consciência, o compartilhar, a celebração, ó, tu vai comemorar. Só que você vai estar feliz, alguém não vai estar não, hein? A viagem. Então tem uma mudança que vai acontecer a partir dessa semana, tá? Que você pode até não enxergar no que vai dar muito bom. Você pode ter um panorama assim, vai ser bom, mas vai ser muito mais que isso, tá? E isso aqui eu vejo você comemorando com algumas pessoas, mas não vai ser todo mundo que vai curtir a tua vitória. Vai ter gente aqui que vai estar com raiva da tua vitória e pode até estar querendo trazer algum probleminha essa semana para tirar a atenção do que você está focando, que é positivo na tua vida. Ó, joga pro universo, hein? O mestre. Fala aqui de sabedoria de manter uma vibração consciente para não atrapalhar a sua dedicação nos teus projetos, nas aberturas dos seus caminhos, tá? Porque aqui você lida com alguém que parece que quer fazer força para mudar o teu destino, mudar o teu caminho, mudar a tua vida, sabe? Se intrometer mesmo. Então, toma esse cuidado, hein? Bora para mais uma? Mais uma. Depois de Virgem, vamos para Libra. Cadê os librianos? Virginiano, conta para mim se você gostou, virginiana, dessa leitura. Vamos para Libra. Libriano, Libriana. Solta o que não ressoa. É energia geral para Sol, Lua, Vênus, ascendente em Libra. Libra forte no mapa. Vamos ver como é que vai ser a sua semana. É um horóscopo semanal para você. Carta dos livros. A foice. O jardim e a chave. Meu amor, aqui eu vejo você correndo atrás de alguma solução, tá? Mesmo que seja uma solução temporária. Isso aqui tá ressoando muito para trabalho ou falando de algum lugar onde você não quer mais estar, tá? E eu vejo que tem a ver com o teu financeiro, pode ter a ver com família. E eu vejo você conseguindo uma solução, tá? Então corre atrás. Aqui você vai ter que cavucar algumas coisas, mas você vai conseguir, tá? O adeus, a despedida, uau! A restrição. Alguns de vocês aqui vão estar saindo de algum trabalho, tá? Mas eu vejo que para alguns de vocês que vão passar por isso é um alívio, ó. O chicote, porque me parece aqui que é um lugar que estava muito difícil. E você está procurando a tua paz aqui, a rosa branca. A mulher. A mulher, a mulher. E aqui, você vai atrás do que você merece. Da tua felicidade. E a tua felicidade pode estar um pouquinho distante, mas você vai atrás. Ou seja, você constrói aqui um caminho para conseguir sair desse sofrimento, tá? Esse corte que eu vejo aqui, com essa foice, ele não vem para te tirar da paz. Ele vem para te colocar num ambiente de paz e tirar do sofrimento, tá? Como se você tá passando por uma situação difícil, parece que você tá sendo castigado, castigada, não. Isso aí é para você tomar a força em suas mãos. O avarento, as possibilidades. Aqui me mostra você com muita dificuldade de soltar algo que está te prejudicando já. Me fala muito de apego. Apego a coisas materiais, tá?
E a espiritualidade é que ela fala que você tem um olhar de solução. Então, esse apego aí pede para você olhar que tá oculto aí, tá atrapalhando você a chegar no sucesso, nas conquistas. Ó, as projeções. É como se você tá olhando muito para fora e não para dentro, tá? A ruptura. E aqui fala muito de você rompendo com essa energia, com essa limitação para você ir em busca da tua felicidade. Sair de um movimento de preocupação. Aqui tudo tem solução. Só que é preciso olhar para dentro, entender o que está te prendendo em alguma relação que você não quer mais, em algum lugar que você não quer mais, em alguma profissão que você não quer mais, algum trabalho, e ir em busca de galgar essas soluções, tá? Muito forte aqui para você. Existem várias possibilidades, tá? É mais de uma. Aqui fala de plantio e colheita. Só que se você não planta, você não colhe. Então aqui fala para você começar a plantar agora aquilo que leva você ao destino que você quer, tá bom? Então bora lá. Agora vamos para a energia de quê? Escorpião. Cadê os escorpianos? Comenta aqui que vocês estão aqui, meus amores. Vamos ver semana de Escorpião. Como é que vai ser? Escorpiano, escorpiana, essa leitura vem para você que tem Sol, Lua, Vênus, ascendente Escorpião. Escorpião forte no mapa. Solta o que não ressoa, tá? Carta da criança. Movimento de renovação aí para Escorpião, hein? A foice. Os livros. E a cobra. Escorpião, aqui tem uma energia do teu passado oculta, tá? Ou seja, oculta é porque você não sabe o que acontece, mas tem uma limitação, tem aquilo, tem aquele monte de problema que você não sabe por que acontece. Isso está sendo cortado essa semana. Carta do Sol no fundo do deck com os ratos. Ou seja, vai ter um acontecimento aqui que vai mostrar para você que essa negatividade não faz mais parte da tua vida. Esse problema não faz mais parte da tua vida. Tá? Me fala muito de cura de uma criança ferida, tá? Através de uma solução aqui. E olha, se isso tem a ver com o trabalho, se esforça no teu trabalho, que é no teu trabalho que tá a solução, tá? Me mostra aqui muito a carta da independência. Independência financeira, independência emocional, sabe? Cortando elos negativos que te prende ao movimento que parece que sempre te puxa ao passado. Corta. Carta da mulher. Carta da criança de novo. Então tem alguma situação aqui que envolve o passado, mas basicamente há muitos de vocês quando vocês eram crianças, que envolve uma mulher aqui, tá? Que tem laços negativos. Escorpião, alguém tá precisando fazer divórcio energético, tá? Corte de laços. Olha a carta dos sentimentos. Mas eu vejo você conseguindo organizar isso aí essa semana. Através de um olhar que você vai ter, ó, de um movimento feliz. Aí você vai dizer assim, cara, eu mereço esse movimento. E eu vejo você disponível para viver tudo de bom que traz cura para você. Cura emocional, cura física, cura energética. Inclusive, se você está passando por alguma situação de saúde oculta, que você não sabe, ou seja, você vai no médico, o médico não consegue dizer o que você tem, isso aqui está conectado a um sentimento, tá? Que você está carregando sobre uma mulher, tá? Onde parece que é como se você realmente tem que lidar com algumas coisas negativas e isso fica batendo no oculto aqui, ou seja, aquela memória que você não consegue saber de onde vem. E aí, quando você começa a viver movimentos de alegria, você vai conseguir ver uma grande melhora. Ó, o corte do mal. Justiça.
Então vai ter uma mudança aqui na tua vida, essa mudança vai clarificar de onde vem o problema. E quando você enxerga de onde vem o problema, você mesmo vai cortar, tá? Eu vejo você se colocando em prioridade, eu vejo você olhando mais para você. E aqui vai ter alguém com raiva de escorpião, tá? Sobre uma renovação que escorpião tá vivendo. Uma coisa positiva. Me mostra uma mulher, tá? Não materialidade. A cura, tá vendo? Você tá passando por um momento de colheitas positivas para a tua vida. De coisas que, vou te dizer, escorpião, você não vai conseguir nem entender a amistosidade. Mas você vai ver tudo dando certo. Ó, a coragem. Agora a coragem de fazer diferente, de sair aqui. Ó, a política. De dizer não, de sair aqui de um padrão, de ter que estar atendendo às expectativas que não são suas, é que te coloca nesse movimento de cura. Renascimento. Algum escorpiano aqui vai dizer, chega, eu não quero mais isso, eu não aguento mais isso. E eu rompo com isso para eu poder ser feliz. E aqui, como se você recupera a tua vida. Tudo que você quiser. Saúde, dinheiro, projetos, trabalho, amizades, amores, tudo, tudo. Tá tudo se alinhando aqui. Espiritualidade fala. E mesmo que você não consiga entender esse alinhamento, somente continua buscando o que você precisa para ser feliz. Que você vai ver que já já as peças desse quebra-cabeça vão se encaixar. Olha que maravilha, escorpião. Vamos agora para quê? Sagitário, cadê você, meu amor? Conta aqui pra mim. Energia da tua semana, Sagitário. Sol, Lua, Vênus, ascendente Sagitário, Sagitário forte no mapa. Essa leitura também é pra você. Deixa eu beber uma aguinha aqui, Sagitário. Enquanto isso, vai dando like e um hype para esse vídeo. Essa leitura é pra você que tem Sol, Lua, Vênus, ascendente Sagitário. Sagitário forte no mapa também. Carta da cegonha já abre o teu jogo. Conecta o que eu tô falando com o que você tá vivendo. Carta da árvore. Que maravilha! Eu vejo aqui uma estruturação acontecendo na tua vida. Olha, a carta e o homem. Me parece que é movimento profissional, hein? Crescimento profissional. Pode ser um convite para um trabalho bom, a longo prazo, um contrato bom, a longo prazo. E eu vejo você aceitando, tá? Indo para cima com força e garra. Até porque aqui tem algum movimento que é o dinheiro que vai tirar você desse movimento negativo. Aí você sabe. Pode ser a dependência de algum familiar, tá? Carta dos sentimentos. O corte do mal. Então aqui existe uma situação aqui familiar para Sagitário? Existe. Essa situação tá me falando muito de alguém da tua família aí, ó, controlando a tua vida. E você querendo se afastar também dessa energia. E é o dinheiro, é a abundância que vai tirar você desse contexto, tá? Alguns de vocês podem estar se sentindo vigiados. Organizei as cartas aqui. Alguns de vocês podem estar se sentindo vigiados. E também pode estar chegando uma notícia aí pra você que te preocupa um pouco, mas fique tranquilo, tá? Tudo vai dar certo.
Não fique preocupado. O rebelde, a fonte. Volta essa daqui pra gente ver melhor. Indo com a correnteza. Momento de colheita. Então você tá no momento de colheita muito positivo. Essa preocupação pode ser em relação a alguém, não a você, tá? O silêncio. Fala pra você assim. Não tá contando sobre alguma conquista essa semana para as pessoas. Esperar a colheita estar na tua mão para depois você contar. Pode ser esse novo trabalho, tá? Porque aqui tem alguém que não quer que você seja livre. E aí você precisa estar observando. Precisa ter cautela, tá? Para só contar depois que tiver tudo realmente alinhado. Olha, alinhei, vou sair dessa casa. Olha, alinhei, comprei algo. Olha, alinhei, consegui um emprego. Já tá tudo ali, contrato assinado. Para você não se preocupar, tá? Para você não se preocupar. Bora lá para a próxima leitura, que é o quê? Capricórnio. Cadê os capricornianos aqui? Sol, Lua, Vênus, ascendente em Capricórnio, Capricórnio forte no mapa. Essa leitura também é para você, meu amor. Só solta o que não ressoa. Bora. Solução. Olha, parcerias, contratos, relacionamentos. Carta do Cavaleiro e carta da âncora. Carta da foice. Tem uma colheita aqui para você. Muito positiva. Isso pode estar envolvendo contratos, tá? Mas aqui me fala muito da energia de ou trabalho ou um homem. E me fala de solução definitiva para algo. Carta dos tambores. Pode ter a ver com alguma magia? Pode. Para alguns. A abundância. Então aqui, meu amor, use a tua comunicação ao teu favor, tá? Você pode estar vendendo algo, batendo uma grande meta aí. A carta da palavra sábia. Me desculpem. A tua estrutura aqui muito forte de comunicação, solucionando e tirando você de algum peso, algum sofrimento, uma estagnação. Corre atrás desse resultado, hein? Ó, saindo de uma preocupação, de um peso. Mas aqui você vai lá. Vai conversar com essa pessoa. Tem alguém aqui que pode estar também oferecendo ajuda, porque você foi lá. Aqui você conversa, alguns de vocês vão conversar com o homem. E ele vai estender a mão. Ou eles vão estender as mãos. É como se você vai atrás do teu direito aqui também para alguns, e você consegue. Mas você vai ter que aqui, ó, digamos que correr uma gira, porque você vai ter que comunicar com algumas pessoas. A maturidade. As vidas passadas. O sucesso. A celebração. E aqui você pode estar resolvendo algo do teu passado ou até de vidas passadas, tá? Mas eu vejo que pode envolver muitas pessoas aqui que tentavam bloquear o teu caminho. Ó, apego ao passado. Aqui tá falando para você não esperar, não, para você pegar e fazer o que tem que ser feito agora. Porque vai ser essa força que vai ajudar a espiritualidade a abrir teus caminhos.
Presta atenção aí no que vem para você de intuição também, tá? Uma comunicação interna pode estar te trazendo as soluções que você precisa para sair de um problema difícil, Capricórnio. Maravilhoso. Bora para Aquário? Aquarianos e aquarianas. Meus amores, solta o que não ressoa. Essa leitura é para você que é de Aquário, Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Aquário, Aquário forte no mapa também. Vamos lá. O Cavaleiro, Aquário. Me parece que tem alguns aquarianos cansados aí, ó. A Cruz. O Amigo e o Coração. Só que eu vejo que por mais que você tá cansado ou cansada de alguma procura, de alguma solução, de um fim de um fardo, aqui a vida vai te levar para essa solução, tá? Pode estar falando de um relacionamento amoroso ou uma pessoa que você gosta muito, pode ser um filho, um amigo. Eu vejo aqui uma conversa que vai aliviar um peso. Alguns de vocês vão encontrar com uma pessoa e essa pessoa vai te trazer uma solução. Carta dos sentimentos. Ó, a abundância. Então tem muito sentimento envolvido por essa pessoa, tem preocupação, a justiça é despedida. A influência benéfica. Então aqui algo fica para trás, ou aqui você se despede de alguém, ou de alguma memória de alguém, sabe? Ou de uma interferência de alguém na tua vida. É a justiça divina agindo para que você seja feliz, tá? Me fala de uma colheita positiva. Com essa mudança de rota aqui, é uma mudança de rota. Oportunidade de você ter paz no teu caminho e conseguir fazer a colheita que você merece. Aquário, não se isole essa semana. Você pode sentir vontade de ficar sozinho, sozinha aqui, mas a espiritualidade fala que o teu movimento está em meio à sociedade, outras pessoas, tá? Que ficar sozinho só vai deixar a tua cabeça mais pesada, mais triste. Aqui você pode estar triste com alguém ou com alguma situação também. E quando você vai, assim, experimentar a vida, viver, passear, fazer exercícios, cuidar de você, ir em busca do que você precisa, sim, aí você consegue força para lidar aqui com alguma dificuldade. Tem alguma tristeza aqui no coração de Aquário. A solitude, ó. Precisa estar enxergando aqui também, Aquário, que você precisa estar fazendo algumas mudanças para conseguir o que você quer, tá? E essa semana ela vai falar isso para você. Vai te mostrar. Bora para peixes agora? Piscianos, piscianas, cadê vocês? Mostre para mim. Tô aqui, Evana. Já dá aquele like, aquele hype, peixes. Bora ver como é que vai ser a tua semana. Sol, Lua, Vênus, ascendente em peixes. Peixes forte no mapa. Essa leitura também é para você. Pega o que ressoa, peixes. Carta das nuvens. A mulher. A foice. E a estrela. A torre. Eu vejo um acontecimento aqui que vai estar trazendo libertação de problemas espirituais que você tem passado. Aqui me fala muito de uma mulher, né, que trouxe muito problema para a tua vida. Essa mulher, ela pode estar desencarnando, tá? Para alguns, né? Para todo mundo não. Para alguém aqui tem, ó.
E eu vejo também que para outros está me falando de uma abertura de oportunidade. Me fala de uma solução dentro de um lugar, tá? E você conseguir enxergar essa renovação e ir aproveitando, porque aqui você está no movimento de colheita de sorte. Tem sorte para peixes essa semana. E essa sorte vai estar tirando você de problemas até que já está há muito tempo na tua vida. Me fala de alguma situação envolvendo missão espiritual para algum pisciano. A grande viagem aqui. O espaço pessoal. Eu vejo você estando disposta a fazer uma grande mudança da tua vida para que você consiga ter solução, reestruturar algo no lugar. Aqui fala de ação, fala que é muito emocional, que pode estar aprisionando você a não agir, mas fala que você está no momento certo para agir, para fazer renovações e mudanças, para estruturar a tua vida, ou reestruturar, tá? E sair de algum problema. E aqui me fala de dores do passado sendo resolvidas. Solitude. E isso daqui, peixe, você pode estar esperando alguém te ajudar. Mas isso daqui você resolve sozinho ou sozinha, tá? Não é uma situação que você precisa esperar alguém. Isso aqui pode ter sido um padrão formado através das experiências aí que você viveu, achando que... Sabe o príncipe encantado que vem? O cavalo branco? Isso aqui não, tá? Você sendo prioridade na tua vida. Olha lá. Para se libertar aqui. E tem um chamado para viver experiências muito positivas. Carta da Torre. O relâmpago. E tudo que pode estar acontecendo, você precisa olhar que é para te libertar de padrões que não servem mais à tua felicidade. Que é para você se permitir agora fazer aquilo que você ama, ir atrás daquilo que você ama e viver a vida que você merece. E é isso, meus amores, mais um horóscopo semanal finalizado. E eu convido vocês a estar sempre aqui comigo no canal. Se inscreve, ativa o sininho de notificações. Tem leitura semanal para vocês aí de segunda a domingo. E eu espero vocês nessas leituras. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.